Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar na sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. E convido a você para nós examinar nas Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 18. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos pedir a Deus que Deus nos revele a sua palavra e nos dê, louvado seja o nome de Jesus, a revelação para que nós possamos caminhar na revelação da palavra de Deus e sair dessa confusão que nós estamos vendo hoje no mundo. Bendito é o nome de Jesus, a respeito do caminho que Jesus nos trouxe para que nós chegue um dia na presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma era completamente confusa, aonde nós ouvimos rumores e rumores, e se nós observemos, o pecado vem tomando conta de tudo, e o sofrimento aumentando cada vez mais. Bendito é o nome de Jesus. E vamos rogar a Deus para que Ele nos revele o caminho da sua palavra e que nos coloque o seu Espírito Santo para que nós possamos se humilhar e receber, bendito seja o nome de Jesus, a palavra de Deus nessa era confusa que nós estamos atravessando. Hoje, as pessoas que se diz cristão, quando nós perguntamos para uma pessoa, você é um cristão? Ele diz, eu pertenço à igreja tal. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pertenço a esta ou pertenço àquela igreja? Há poucos dias eu perguntei para um senhor, você é um cristão? Louvado seja o nome de Jesus. Ele me respondeu, eu sou o pastor, fundador da igreja tal. Louvado seja o nome de Jesus. E eu fiquei ali esperando que ele me desse a resposta da pergunta que eu lhe fiz, e ele ficou olhando para mim. Eu fui e respondi para ele, você está com sintoma de uma doença horrível. E ele ficou me olhando e confuso, e eu disse, você está com anemia espiritual. Você não pode pertencer à igreja essa, ou à igreja aquela, ou ser fundador da igreja essa e da igreja aquela, e você está enganado pensando que você é um cristão. Você, louvado seja o nome do Senhor, para ser um cristão verdadeiro, você tem que seguir a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, e crer em Jesus Cristo, que é o único caminho que Ele nos trouxe para nós seguir a sua palavra e encontrar, louvado seja o nome do Senhor, o caminho que Ele abriu para levar o verdadeiro cristão ao céu. Bendito é o nome de Jesus. E hoje nós estamos vendo essa confusão no mundo, e você que está me assistindo, bendito seja o nome do Senhor. Você medite junto comigo na palavra de Deus e peça a Deus o entendimento e a revelação. Você que está sofrendo, corre para lá, corre para cá, entra numa denominação, sai daquela, vai para outra, e o seu sofrimento cada vez mais. Medite na palavra de Deus que nós vamos meditar nesse momento e peça a Deus que Ele lhe dê entendimento para que você possa encontrar o único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo e a sua palavra, e você possa enxergar, louvado seja o nome de Jesus, o caminho
que Jesus Cristo abriu para que nós possamos caminhar, o povo cristão verdadeiro, genuíno, em direção a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ninguém pode dizer que é um cristão se ele estiver vinculado a uma denominação fora da palavra. O cristão verdadeiro, ele tem que andar no único caminho, que é a palavra que Jesus Cristo nos trouxe. Ele é a verdadeira palavra e ele nos abriu o caminho para que nós ande nesse caminho, o único caminho, não numa denominação essa ou denominação aquela, enganado pelo um espírito anticristo. Isto são cristãos híbridos, louvado seja o nome de Jesus, que estão hibridizados. Eles hibridizaram a sua fé com chamadas denominação fora da palavra e contraíram uma anemia espiritual. E hoje nós estamos vendo essa confusão no mundo, e o mundo arrastado para o pecado, e as pessoas dizendo: eu sou um cristão, eu pertenço a essa ou aquela igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Eles não sabem de onde eles vieram e nem sequer sabem para onde eles estão indo. Mas é maravilhoso quando nós encontremos um cristão genuíno, um cristão que tem o sangue puro. Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, aonde ele está indo, porque o sangue de Jesus Cristo jorra nas suas veias e ele é identificado não com uma igreja essa ou com uma igreja aquela. Ele é identificado com a palavra de Deus, bendito seja o nome de Jesus, e sabe onde ele está ancorado. Com os santos, bendito é o nome de Jesus, cheio do poder, que caiu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ali ele é identificado com a palavra, ele pode ir ali e buscar, bendito seja o nome do Senhor, a sua identificação cristã e se identificar com a palavra de Deus, bendito é o nome de Jesus, e ele é um verdadeiro cristão. Ele não está hibridizado, bendito é o nome de Jesus, com esse mundanismo que nós estamos vendo hoje. Nós vamos ler aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, capítulo 22, e vamos fundamentar a nossa mente na palavra de Deus e vamos seguir as revelações divinas da palavra de Deus para que nós possa, pela grande misericórdia de Deus, sair desse mundo de confusão religiosa que nós hoje estamos vendo. Aqui, 22 de Apocalipse, versículo 17 e 18, nos diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E o versículo 18 nos diz: porque eu testifico a todo aquele
que ouvir a palavra da profecia deste livro, louvado é o nome de Jesus, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Louvado é o nome de Jesus. E o versículo 29 ainda nos diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, Jesus Cristo, ele estava nos abrindo e nos esclarecendo o caminho, bendito é o nome de Jesus, para que nós possamos um dia chegar diante da onde ele foi preparar para o verdadeiro cristão o seu lugar. Não é nessa confusão. Agora nós estamos vendo no dia de hoje, quando uma pessoa diz: eu sou da igreja tal, e lá ele está seguindo uma falsa doutrina, lá ele está não olhando para a palavra de Deus, mas olhando para que um falso pastor, uma falsa doutrina lhe diz, e ele vai caminhando enganado, pensando que ele é um cristão e que ele está seguindo Jesus Cristo, e ele está de mão dada com o anticristo e de costa virada para Jesus Cristo, que é a sua palavra. Nós hoje vimos que ninguém mais olha para a palavra de Deus, que vão tirando a palavra e vão aumentando, acrescentando a palavra de acordo com a sua vontade mundana, para dizer: eu sou um cristão, eu estou seguindo aqui, eu estou seguindo ali. Mas aqui Jesus Cristo ele nos disse, bendito é o nome do Senhor, porque eu testifico a todo aquele que ouve a palavra dessa profecia, do livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, se você buscar a Deus, você vai ver que existe um povo que se diz cristão, que eles já foram tirados da árvore da vida. Eles caíram nessa maldição que o sistema religioso trouxe ao mundo para fazer negócio com o verdadeiro povo cristão, e eles estão tirando a palavra. E Deus já cortou eles da árvore da vida, que é Jesus Cristo. A Bíblia nos fala lá em Gênesis 3 vezes sobre a árvore da vida. E nos fala aqui em Apocalipse 3 vezes sobre a árvore da vida. E nós sabemos que a árvore da vida é Jesus Cristo. E sabemos, o verdadeiro cristão, ele sabe que Jesus Cristo é a palavra. Nós não podemos estar fora da palavra e ter ligação com a árvore da vida. Nós temos que estar na palavra de Deus. Você pode pegar aqui 22:14,
uma referência que nós encontramos aqui na margem desse versículo, louvado seja o nome de Jesus, que você vai ver que quer dizer, os que guardam os meus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida. Todo aquele que se diz cristão e que não olhar e não andar nos mandamentos conforme a palavra manda, estiver conforme hoje nós estamos vendo esse mundanismo religioso, com uma palavra de Deus na mão, torcida, de acordo com os homens ímpios que torceram a palavra de Deus para sua própria condenação, e eles estão dizendo, eu pertenço à igreja tal e pertenço à igreja tal. Eles já foram cortados da árvore da vida. Não tem mais direito, louvado seja o nome do Senhor, a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Nós podemos ver que Deus, ele sempre, Deus do princípio, ele guardou a sua palavra. A palavra de Deus é Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor. E Deus é intocável. E a palavra de Deus é intocável. Ela é sagrada. Bendito é o nome de Jesus. Nós podemos olhar lá atrás no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, e nós vamos ver que Deus sempre foi o mesmo. Ele não mudou. Deus, bendito é o nome do Senhor, ele guarda a sua palavra e ele não dá o direito, bendito é o nome de Jesus, de ninguém tocar na sua palavra. A palavra de Deus, ela é intocável. Ela é o verdadeiro Deus. Ninguém é capaz de tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é e aceitar Deus como ele é. Bendito é o nome do Senhor. E esse é o verdadeiro caminho do cristão. É andar na sua palavra, não a dizer eu pertenço à igreja tal e à igreja tal, e ali ele está com todo o mundanismo que esse mundo religioso vem mergulhado, e eles se dizer que são um cristão. Nós vimos aqui em Deuteronômio 4, verso 2, o que o Senhor requer do verdadeiro cristão, do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus. Aqui ele nos diz, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Bendito é o nome de Jesus. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Deus permanece fiel com aquele que permanece fiel na sua palavra. Não nesse horror que nós estamos vendo hoje aí, no mundo religioso, toda a sorte de mundanismo, e o mundo mergulhando e caindo num abismo que não tem mais solução. É o verdadeiro escândalo nós olhar o que nós estamos vendo hoje e falar com o povo, como eu ando, não levando denominação, mas levando a palavra de Deus, e eu vendo a maneira que o povo está escandalizado com o que estão vendo hoje. É como nos dias de Sodoma e Gomorra. A prostituição, o pecado, a negociação,
o mundanismo, mas o povo cristão que está aqui na terra ainda, peregrinando aqui na terra, a única e verdadeira igreja de Deus, ela está olhando para a palavra de Deus e ela não aceita nem um tiro e nem um jota fora da palavra. Louvado é o nome de Jesus. E vamos meditar e vamos ver, bendito é o nome de Jesus, na palavra de Deus, e vamos examinar nossa vida hoje, e vamos ver se eu e você, nós estamos apoiados na palavra de Deus e no caminho que Jesus Cristo abriu para que nós ande nele, para poder um dia ser recebido como cristão diante de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê, bendito é o nome de Jesus, o entendimento e a revelação da sua palavra, e nós possa ter a humildade de aceitar a palavra de Deus. Não aceitar uma doutrina satânica de um caminho religioso levantado por um homem na ganância, fazendo negócio, como a Bíblia diz que nos últimos tempos ia fazer negócio com o povo com o nome de cristão. Nós podemos ver aqui no mesmo livro que nós estamos lendo, no capítulo 12 e o versículo 32 de Deuteronômio, e vamos continuar, louvado seja o nome de Jesus, examinando essa bendita palavra de Deus, que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, que é o Verbo, a palavra que desceu e nos abriu o caminho para que nós seguisse em direção a Deus e nós possa repudiar e abandonar esse mundo pecaminoso de religião que estão mergulhados aí dentro de todo o mundanismo e o pecado, e nós estamos vendo até mesmo a droga rolando no meio disso, a prostituição, o divórcio, a separação, toda sorte de mundanismo, e nós possa hoje receber de Deus a revelação e ver que se nós sair da palavra, ou se nós acrescentar nesse caminho que nós temos, como eu estou vendo aí o mundo religioso, acrescentando, e alguém diz, não, na minha igreja é assim, sem nenhuma justificação na palavra de Deus, nem um fundamento bíblico, de acordo com o espírito anticristo que levantou um homem usado pelo anticristo para tirar o ser humano da palavra, do caminho, e colocar no caminho do inferno, da perdição, e nós estamos vendo aonde está indo esse mundo. Aqui nós vamos ver Deuteronômio 12 e versículo 32. Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para um homem que diz ter recebido de Deus uma ordem, um ministério para pregar a palavra da salvação, para conduzir o povo de Deus, o verdadeiro cristão, no caminho que Jesus Cristo abriu. Ele não pode mexer na palavra de Deus. Aqui nós vimos bem claro, Deus continua, a palavra de Deus, ela não mudou, Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma, aquela que saiu da boca de Deus. Jesus diz que nem só de pão vive o homem. Aleluia.
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma. E hoje nós estamos vendo aí esse mundo triste de pecado e de sofrimento, porque estão fora da palavra de Deus, bendito é o nome de Jesus, e seguindo o anticristo. Você tem que ter linhagem de cristão. Não é apenas dizer, eu pertenço à igreja tal. Tem que ser identificado com a palavra e ser uma carta aberta. Bendito é o nome de Jesus. Como disse Paulo. Não é você estar aí causando vergonha no mundo e seguindo de costas para a palavra e dizendo, eu sou um cristão, eu pertenço à igreja esta e pertenço à igreja aquela. Eu tenho, nas minhas caminhadas, me deparado com as pessoas que se diz cristão, que se diz pertencer à igreja essa ou à igreja aquela, e eles estão sendo arrastados pelo diabo com todo o sofrimento que Satanás lançou nessa terra, família totalmente destruída, separação, mundanismo de toda ordem, a prostituição, a droga, arrastando para o inferno, e eles dizendo, eu pertenço à igreja tal. Você tem que ser um cristão e ter o sangue real de seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Através do sangue de Jesus Cristo, aquele cristão, sangue puro, ele crê e é identificado com toda a palavra de Deus. Não pode haver escândalo num cristão genuíno. Ele é identificado não com a igreja mundana tal e a igreja mundana tal. Ele é identificado com a palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela não lhe leva para um caminho mundano. Louvado é o nome de Jesus. O espírito de vida que está na palavra, Jesus diz que a minha palavra são espírito e vida. O espírito de vida que está na palavra, ele te conduz num caminho de vida com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não te deixa sair, louvado seja o nome de Jesus, um tiro e nem um jota da palavra de Deus. Eu gosto muito de falar com um verdadeiro cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Um verdadeiro cristão genuíno. Louvado é o nome de Jesus. Ele tem a identificação de cristão na sua vida. Ele é identificado com a palavra de Deus. Não com a doutrina da igreja essa, da doutrina aquela. E saiba você que a igreja verdadeira, a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo aqui na terra, a noiva do Senhor, ela tem que chegar a esse grau de fé perfeita e ser a verdadeira palavra de Deus aqui na terra. Não uma igreja hibridizada com credo
com doutrina religiosa e toda a prostituição como hoje se vê. Louvado seja o nome de Jesus. O crente que tem a sua origem cristã, que ele é um sangue puro, ele está identificado com toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E ele é uma carta aberta no mundo. Ele não vive causando esses escândalos que nós estamos vendo hoje aí no mundo, que é uma vergonha hoje de se olhar. Estão querendo ser chamado cristão e dizer que pertence ao cristianismo, à Igreja de Deus na Terra. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã e amigo que está me assistindo, e você possa entender, bendito é o nome de Jesus, que nós precisamos aceitar a palavra de Deus para ser uma luz nesse mundo triste de incredulidade religiosa e exploração roubalheira que está causando o verdadeiro pânico no mundo e usando o nome de cristão. A verdadeira igreja, bendito seja o nome do Senhor, o verdadeiro cristão genuíno não está contaminado e hibridizado com credo religioso e com toda essa prostituição que nós estamos vendo. Bendito é o nome de Jesus. Nós podemos observar hoje o sofrimento que nós estamos encontrando dentro desse mundanismo religioso. Que nós temos que seguir o único e verdadeiro caminho. Louvado seja o nome de Jesus, que é a sua palavra. Não podemos aceitar essa hibridização e seguir o caminho da Babilônia, que está arrastando esse mundo para o inferno e está muito prestes a ser destruído. Bendito é o nome de Jesus. As chamadas igrejas cristãs que se levantam, eles vão hibridizando e fazendo com que aquele pobre povo que está ali aceitando, dizendo eu sou da denominação tal, eu sou da igreja do pastor tal, e eles vão hibridizando ao ponto que eles não creem mais em nada da palavra de Deus. Quando eles ouvem a palavra de Deus, para eles é algo muito estranho e eles fogem da palavra de Deus. Porque eles estão hibridizados. Não há mais vida neles. Todo aquele que hibridiza é tirado a vida dele. Você não encontra uma semente ou um animal híbrido que ele possa se reproduzir. Ele está caminhando aqui na terra, ele tem aquela aparência, toda a planta híbrida, ela nasce, ela tem aquele pé com aparência, mas ela não pode se reproduzir, porque ela foi hibridizada e ela foi cortada, bendito seja o nome do Senhor, de Deus. Ela não tem vida nela. Assim está hoje a denominação, cortada fora da palavra, sem vida, porque a única vida é Jesus Cristo e Ele está na sua palavra.
onde você sai da palavra, você sai da vida. Você não pode gerar um verdadeiro cristão, você vai gerar uma outra denominação, como aquela que você saiu hibridizada, e você não pode ser chamado de cristão. Porque se a vida que é Jesus, que é a palavra, não estiver em você, você é um anticristo. Você não tem o Espírito Santo na sua vida, não tem a palavra. E é isso que nós estamos vendo hoje no mundo, o mundo embelezado com credos e seguindo o caminho da Babilônia. E prestes está a ser destruída, bendito é o nome do Senhor. Nós podemos olhar Apocalipse, capítulo 19, verso 2, bendito é o nome de Jesus, e nós vamos ver o que nos diz aqui. Apocalipse, capítulo 19, e versículo 2, e vamos continuar olhando e obedecendo e crendo na palavra de Deus. Aqui nos diz, no versículo 2 do capítulo 19 de Apocalipse, louvado é o nome de Jesus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Louvado seja o nome de Jesus. Muito prestes, louvado é o nome de Jesus. Deus, Ele vai dar cumprimento nessa palavra. Ele vai julgar essa Babilônia, que é o sistema religioso fora da palavra de Deus, que está saneando essa prostituição no mundo, bendito é o nome de Jesus, e ela vai ser destruída. Bendito é o nome de Jesus. Que você possa entender hoje e se apoiar no verdadeiro Deus, que é a sua palavra, e pedir a Deus que Ele lhe livre desse mundo triste que estamos mergulhados, com a palavra de Deus hibridizada, com a Bíblia modificada, e eles dizendo que é a palavra sagrada de Deus. Deus não mudou. Deus continua na sua palavra. Deus não é híbrido, Ele é puro. Louvado seja o nome de Jesus. Como a sua palavra é pura. Nós podemos ver no livro de Êxodo 32, capítulo 32, versículo 33. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos continuar olhando para a palavra de Deus e seguindo aquilo que ela nos ensina, não o que essa Babilônia do mundo está sameando na terra. Aqui nos diz, em 32 e versículo 33, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Esse mundanismo que está indo aí, de costa para a palavra, enganado e lhe enganando você, e você pensando que você está indo num caminho cristão, que você tem o seu nome escrito no livro da vida, você já foi riscado do livro da vida. Essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. É Deus que cuida da sua igreja aqui da terra, da única e verdadeira igreja cristã que segue a sua palavra. Quando você aceita uma doutrina mundana,
como nós estamos vendo hoje, divórcio, casamento, e você sabe o que a Bíblia lhe fala, que o casamento é um só. Quando você aceita aquele mundanismo, que você peca contra a palavra de Deus, você já é riscado, louvado seja o nome de Jesus, do cristianismo, do livro da vida, você é tirado dali. Você é hibridizado, está morto, não há vida mais em você. Você não pode mais aceitar a palavra de Deus, você tem que aceitar esse mundanismo de credo religioso, de roubalheira, dizendo eu sou um pastor, e roubando, como hoje nós estamos vendo, o povo vem falar comigo. Não há nada mais que chegue. Eles não se contentam, até mesmo se uma pessoa é fiel e dá o dízimo, eles não se contentam. Tem que ser o dízimo e mais 30. Ainda essa semana falei com um irmão que pertence, está seguindo, enganado ali numa denominação. Ele me disse que eles têm a cara de dizer para ele, nesse mês, Deus não está aceitando só o dízimo. Deus quer que você traga um salário, Deus quer que você traga meio salário. Isso é o diabo arrastando você para o inferno. E se você aceitar isso aí, você já está cortado por Deus do livro da vida, da árvore da vida que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. E você não pode mais aceitar a palavra de Deus. Você tem que seguir esse caminho de condenação, como Judas estava junto com Jesus, e ele estava seguindo um outro caminho, que era o caminho que ele era predestinado para trilhar, o caminho da morte. E nós estamos vendo esse sistema religioso mundano, passo a passo, em direção à morte, riscado do livro da vida e da árvore da vida que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós podemos continuar olhando em Apocalipse 2 e vamos meditar na palavra de Deus. E se você é um cristão, bendito é o nome de Jesus, Deus ele vai lhe mostrar hoje e lhe esclarecer o verdadeiro caminho, e você hoje vai renunciar a esse mundo triste de denominação religiosa e você vai encontrar Deus na sua palavra. Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos olhar aqui em Apocalipse 2, capítulo 2, e o versículo 25. E vamos ver o que Deus continua falando com nós. Louvado seja o nome de Jesus. Através da sua palavra, que é o verdadeiro Deus. Mas o que tendes, retende, e até, mas o que tendes, retendes, ou até que eu venha. Quando você aceita o chamamento de um espírito anticristo, você conhece a palavra de Deus, mas você larga ela ali. Você não aceita mais aquela palavra. E nós vimos aqui, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 23, que Deus ele nos diz, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações.
Louvado seja o nome do Senhor. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Essa é a ferida da morte, que Deus vem cuidando da sua igreja, com vida na palavra, e há um movimento anticristo religioso no mundo que receberam a ferida, como diz aqui, eu ferirei de morte os seus filhos. Aonde sai a palavra de Deus, sai a vida. E isso aí é um caminho morto em direção ao inferno que nós estamos vendo hoje no mundo. Mas que Deus, louvado seja o nome de Jesus, Ele lhe abençoe e você possa, bendito seja o nome de Jesus, entender hoje o caminho do verdadeiro cristão. Quando Israel saiu da palavra, foi atrás de Jezabel, Acabe, e caíram na corrupção, como hoje nós estamos vendo. O mundo e as chamadas denominações se uniram e eles não aceitam mais a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Querem o mundo e dizerem que são cristãos. E viverem como o mundo e andar como o mundo. Eles tiveram um caso grave de anemia espiritual e não pode mais se identificar com a palavra de Deus. E muitos que se dizem pastores denominacional, eles foram tão atingidos com essa anemia e receberam a ferida que veio de Deus, foram tirados da palavra, que isso já se tornou um câncer. Não tem mais cura. Eles estão mortos e não aceitam a palavra de Deus. Eles não podem se identificar com a palavra. Com o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, o evangelho do reino. Eles estão seguindo no seu caminho tortuoso, saneando o pecado, a prostituição, e não recebe a palavra de Deus. Eles já receberam o salário do pecado, que a Bíblia diz que é a morte. Eles têm um nome que vive em uma denominação e eles estão mortos, como nós encontramos ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Assim é esse mundo religioso de pecado que nós estamos vendo. Você não pode tirar e nem acrescentar nada da palavra de Deus. Nós podemos, eu quero finalizar essa meditação, mas quero mostrar para você que nós podemos examinar a Bíblia inteira e nós vamos encontrar a advertência, louvado seja o nome do Senhor, de Deus, a respeito da sua palavra. Ninguém pode tocar na palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Ninguém tem o direito de tirar e nem de acrescentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 14, e vamos finalizar aqui essa mensagem e vamos pedir a Deus que Ele nos revele a sua vontade e pedir a humilhação de Deus, para que nós possa receber, se humilhar e receber a palavra de Deus e não sair fora dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Seguir o caminho do verdadeiro cristão, da noiva de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Aqui, nós vimos aqui no versículo 14, eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, e nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o mandamento de Deus. E esse é o propósito de todo homem que diz pregar a palavra de Deus. Ele não pode tocar na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem que andar na palavra de Deus. Ele tem que respeitar a palavra de Deus como Deus. Não pode tocar. E é o que nós estamos vendo hoje, esse mundanismo, anticristo, que estão vivendo aí, fora da palavra de Deus, bendito é o nome de Jesus, e se dizendo cristão. A palavra de Deus, nós podemos ver em Apocalipse, quando a igreja, a única igreja verdadeira, noiva do Senhor, chegou ali no céu, quando o anjo diz para João, essas são as verdadeiras palavras de Deus, que não estão contaminadas com mulheres. Uma mulher na Bíblia, ela representa uma denominação religiosa. Nós vimos ali quando Deus mostra para João uma prostituta, louvado seja o nome de Jesus, ele mostra ali uma mulher com cálice cheio de prostituição. E a noiva do Senhor, a igreja de Deus, eles não estão contaminados com isso aí. Eles não são hibridizados. São puros, como a palavra de Deus é pura. Aqui nós podemos ver, louvado seja o nome de Jesus, em Apocalipse 14, e o verso 4, quando chegou aqui a verdadeira igreja de Deus, aquela que Deus quer te colocar. Você que está me assistindo e você quer ser um verdadeiro cristão salvo pela palavra de Deus que é Jesus, ouçam bem o que nos diz aqui. 14 de Apocalipse e o verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, a palavra de Deus, que é Jesus, que é o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, que está meditando comigo na palavra de Deus, e que você possa entender que você tem que abandonar toda essa hibridização do diabo, com denominação, com religião, com prostituição, e crer, louvado seja o nome do Senhor, na palavra pura de Deus, que é o Senhor, e não modificar em nada, para que você possa ser recebido, louvado seja o nome do Senhor, como foi aqui nos mostrado a chegada da única e verdadeira igreja de Deus, a noiva do Senhor. Ele diz assim, no versículo 5 do capítulo 14 de Apocalipse, estamos lendo, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Você tem que aceitar e deixar que a palavra de Deus entre em você e purifique a sua vida. Não seja um religioso hibridizado pelo anticristo e fique aí enganado, pensando que você tem a salvação e que você um dia vai ser recebido. Jesus disse que chegou um povo para ele e diz, nós pregávamos no teu nome, nós orávamos no teu nome,
E ele disse, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Que você não se ache nesse momento que nós vamos chegar diante de Deus, você não ouça essa palavra. Você possa receber e ser recebida por Jesus quando ele dizer, vinde, bendita e bendito do meu Pai. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.